Tudo bem com você? Será que existe vida após a morte? E se existe, como é que ela é? Se, além de haver vida depois da morte, será que é possível voltar e viver de novo aqui? Bom, meu nome é Adeildo Mesquita e neste canal nós tratamos sobre a Palavra de Deus, fazemos reflexões, orações e às vezes louvamos também ao Senhor. Eu quero trazer para você algumas experiências e também quero meditar junto com você a respeito da Palavra de Deus, deixando bem claro, antes de mais nada, que isso não é um ataque à fé das pessoas, é um esclarecimento, também deixando claro para vocês que apesar, ou mesmo sendo um cristão, um evangélico pentecostal há 25 anos, obreiro da igreja, não recebo salário e não considero errado aqueles que recebem o salário para sustentar-se a si mesmo e sustentar a sua família. No entanto, esta não é a minha situação e só teve uma única vez que eu recebi uma ajuda, foi quando eu estive fora do meu país fazendo a obra no país da Argentina. O Brasil, os irmãos do Brasil enviavam ajuda para que eu pudesse manter a mim e a minha família. Então, para que você saiba que eu não estou aqui para buscar arrecadar dinheiro de ninguém. Vamos ao que interessa então. Será que existe vida após a morte? Se existe, como ela é? O que diz a Palavra de Deus e o que temos de experiências científicas a respeito? Bom, se vocês nunca ouviram falar, existe uma coisa chamada de EQM, que é a experiência de quasi-morte. E isso tem se multiplicado mundo afora, principalmente porque as técnicas de ressurreição, como assim são chamadas, as técnicas médicas, que são como as técnicas utilizadas com a aplicação de produtos químicos, ou seja, de hormônios, de remédios, de drogas e também de eletrochoque e respiração mecânica ou respiração por aparelhos, dizendo assim melhor, tem feito com que muitas pessoas voltem da sua condição de morta, porque seus sinais vitais se haviam ido e ela ressuscita. E essas pessoas têm tido muitas experiências e têm contado aquilo que têm visto. A grande maioria tem visto o céu, tem visto Jesus, tem falado com Deus, recebido um novo propósito de vida e algumas têm tido experiências terríveis que fizeram elas também mudar o seu rumo de vida. Mas tirando as experiências de quase morte e falando agora um pouquinho sobre como é depois que nós morremos, para onde nós vamos e se nós podemos voltar. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma parte da Bíblia que fala da história de o rico e Lázaro. E embora seja chamada de parábola, a palavra parábola quer dizer uma história ao lado para se fazer comparação. Então, a grande maioria das histórias contadas por Jesus ali, elas não eram histórias inventadas, salvo aquelas que ele simplesmente usava como um exemplo genérico. Ele falava, por exemplo, da parábola do semeador. Será como um homem que sai com sua semente e a semente cai entre pedregais, entre espinhos, à beira do caminho. Isto são comparações genéricas. No entanto, sobre o rico e Lázaro, ele usa um termo que era utilizado para uma história real. Como? Havia um homem que vivia esplêndida e regaladamente, e à porta deste vivia um mendigo chamado Lázaro. Então, esse comecinho existia. Jesus não é mentiroso, você sabe disso. E este é o mesmo começo que está no livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Então não está tratando de personagens fictícios. Eram coisas que Jesus havia visto, estando ele na eternidade junto com o Pai. E a Bíblia diz que ele conta ali então o que viu. Estes dois homens haviam morrido, mas estavam conscientes. Lázaro estava ao lado de Abraão e o rico estava em tormentos, vendo a ele e pedindo para que molhasse somente a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Estavam ali conscientes da sua existência. Mas sabemos que aquele lugar onde estava
O rico, ele não é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno final que a Bíblia fala no livro de Apocalipse. E Lázaro, onde estava, também não era a cidade santa, o local onde Deus disse que ia preparar lugar. Jesus, ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Mas ele estava em um local esperando o cumprimento da promessa, porque Jesus ainda não havia morrido, não havia oferecido o sacrifício perfeito. E havia a possibilidade de ele não conseguir. Afinal de contas, ele deixou todo o seu poder no céu para vir viver como um ser humano. Agora, a respeito de retornarmos, reencarnarmos. Bom, há uma história, eu vou contar para você, que eu conversei uma certa feita com um rapaz e ele cria nessa doutrina da reencarnação. E conversando com ele, ele me apresentou duas histórias bíblicas que eu quero compartilhar com vocês. Uma falava de Jezabel, uma rainha, esposa de Acabe, que perseguiu a Elias e o queria matar. No entanto, acabou que ela morreu de acordo com a profecia de Elias e ela não conseguiu matar Elias, até porque Elias foi levado em um carro de fogo, Elias não morreu. Elias, ele foi levado em um carro de fogo diante de Deus. E a história também conta, a outra história é de João Batista, o profeta que veio anteceder a Jesus, veio preparar o caminho para Jesus. E havia uma rainha, Herodias, que era a esposa de Herodes. E esta mandou cortar a cabeça de João Batista. Então, essas duas histórias me foram apresentadas como comprovação da reencarnação. Por quê? Porque na primeira história tinha uma rainha que perseguiu um profeta, mas não conseguiu cumprir o seu intento. E na segunda, ela seria a Jezabel reencarnada, que conseguiu cumprir o seu intento contra o profeta, que seria João Batista, seria Elias reencarnado, porque em Malaquias diz que Deus enviaria Elias antes da vinda do Senhor, ou para preparar o caminho do Senhor, que seria Jesus Cristo. Só que há dois pequenos erros aí, e antes eu quero trazer um versículo bíblico que diz em Hebreus 9:27 que o homem está destinado a morrer uma única vez. Está destinado a morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. Está falando ali então que se eu reencarnasse, eu não morreria uma única vez, eu morreria 2, 3, 4, 5, infinitas vezes, até que eu viesse a alcançar então o meu plano, o meu intento, o meu aperfeiçoamento, como é dito nesta doutrina. No entanto, nessas duas histórias nós vemos o seguinte: Elias, ele não morreu, então não poderia reencarnar. Ele subiu direto para o céu. E segundo o Apocalipse, possivelmente ele seja uma das duas testemunhas que virá na grande tribulação. Mas, além disso, além de Elias não ter morrido, tem essa passagem de Hebreus 9:27 que diz que o homem está destinado a morrer uma vez. Isso quer dizer que então, mesmo que não fosse Elias, que fosse outra pessoa reencarnando, ou mesmo que fosse Elias reencarnando, nessa passagem de Hebreus já iria dizer aquilo que a gente sabe: não há reencarnação. Mas eu sempre acreditei nisso, eu já vi muitas histórias, eu conheço, eu também já estive lá. Antes de me converter, eu não fui crente a vida inteira, eu não fui um cristão a vida inteira. Eu fui criado num lar católico e, como a maioria dos católicos, eu tive contato com diversas outras religiões. Frequentei outras religiões e algumas delas tratavam da reencarnação. Então estou passando para você aqui experiências daquilo que eu vivi. E eu acreditei também, até que eu me deparei com a palavra de Deus e com a verdade. Agora, eu não estou aqui para mudar o teu pensamento. Eu estou aqui para te apresentar fatos, estou aqui para te apresentar a verdade. A decisão é sua. Deus abençoe sua vida. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.